Olá pessoal, eu sou a professora Mariana Moreira Neves, vou continuar aqui falando com vocês sobre ética profissional. Agora a gente vai falar então de publicidade da advocacia. Será que a publicidade ela é completamente vedada? A gente sabe que não, mas isso tudo tem que ser feito de modo discreto, moderado, de caráter informativo. Não pode ser uma publicidade aí tão na cara, né, das pessoas então. Então, atividade da advocacia com outra profissão, pode ou não pode? Não pode, né, gente? Tá aqui pra vocês, ó, o xizinho de que isso é vedado, então, pelo estatuto, pelo código. Então, como que a gente vai pensar isso? Se eu tenho uma imobiliária da minha família e tem uma sala lá pra mim, eu sou advogada e eu posso colocar lá na frente imobiliária e advocacia dos Moreira Neves. Pode, gente? Não pode. A gente não pode exercer advocacia com outra profissão. A gente tem costume aí de ver também escritório de contabilidade, que tem um advogado junto. Então isso é vedado pelo estatuto, tudo bem? Não pode acontecer advocacia com outra atividade. E, como eu falei para vocês, a publicidade ela tem que ter um caráter informativo, tem que ser discreta, moderada. Então, eu posso distribuir panfleto no sinaleiro falando, olha, se você tá com algum problema trabalhista, vem pro meu escritório. Se você tá com problema no INSS, vem cá que a gente resolve. Pode fazer esse tipo de publicidade, gente? Não pode. Então, lembrem sempre que tem que ser moderado, discreto, né, de caráter informativo. A gente tem que informar o nosso cliente e não simplesmente fazer um slogan como se fosse um chamariz para o nosso escritório. Então, quais são as características aí da publicidade informativa? Identificação pessoal e curricular do advogado e da sociedade, as áreas ou matérias jurídicas em que eles atuam, tá? Então, você pode colocar uma placa no seu escritório com o nome do seu escritório, o número da OAB, o nome dos advogados, a área que vocês atuam. Eu posso colocar, por exemplo, Mariana Moreira Neves, direito médico, tudo bem? Mas eu não posso fazer assim, você que é médico, está sendo processado, vem aqui que a gente vai dar um jeito na sua vida. Isso tem diferença, vocês conseguem perceber? Você simplesmente dizer a área de atuação, direito civil, direito trabalhista, direito penal, ou então você simplesmente fazer uma propaganda chamando as pessoas para o seu escritório. Então, você chamar as pessoas não pode, mas você pode dizer as áreas que você atua. Então, vamos para o B. O diploma de bacharel em direito, títulos acadêmicos e qualificações profissionais obtidas em estabelecimentos reconhecidos relativos à profissão de advogado. Então, da maneira que eu for ali fazer a minha publicidade, eu posso dizer que eu sou mestre em direito, que eu tenho pós-graduação em tal faculdade, que eu fiz uma pós-graduação fora do Brasil, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? Não é vedado esse tipo de publicidade. Letra C. A indicação das associações culturais e científicas que faça parte o advogado ou a sociedade de advogados. Então, eu posso dizer lá que eu sou a Mariana Moreira Neves, que eu sou associada a determinada instituição, sou advogada, sou professora, por exemplo, da instituição tal, trabalho em tal lugar. Então, isso não é vedado, não tem problema nenhum. Nome dos advogados integrados do escritório. Esse aí a gente sabe que é bem comum, né? Qualquer site que a gente entre de escritório de advocacia tem lá o corpo jurídico. Escrever ali na publicidade também os idiomas falados ou escritos. Então, pode ter lá fulano de tal, advogado, fala inglês bem, compreende italiano, escreve em espanhol, não tem problema, pode colocar isso também. E quais são os meios que essa publicidade vai poder ser exercida? Só vamos voltar aqui rapidinho antes. Vocês percebem
que essa parte informacional da publicidade, ela é muito restrita. Você pode falar quem é, o número da OAB, a área que atua, o currículo, por exemplo, né, que a pessoa é diplomada em tal coisa, fez pós, mestrado, doutorado, enfim. Mas você não pode dar informações além disso. Você não pode falar que seu cliente é uma empresa renomada, que você atende tais pessoas. Não pode. Então é bem restrito. Vamos aqui então para os meios de publicidade. Você dar o seu cartão para alguém é um modo de você fazer publicidade do seu escritório. É vedado? Não é vedado. Os cartões de visita, então, para fazer a apresentação do escritório, são, sim, permitidos. Placa de identificação do escritório afixada no local onde se encontra instalado. Pode ter uma placa lá na frente do seu escritório para dizer escritório de advocacia, etc. Pode sim. Anúncio do escritório em lista telefônica. Bom, a gente sabe que esse aí é uma previsão antiga, que hoje é difícil as pessoas utilizarem aí lista telefônica. Mas e aí vem essa palavrinha aqui, ou análogas, né? A gente sabe que pode ter ali numa rede social, um site, enfim, o número do telefone do seu escritório, o endereço, o nome das pessoas que compõem a área de atuação, não tem problema nenhum. Letra D. A comunicação de mudança de endereço e alteração de outros dados de identificação do escritório nos diversos meios de comunicação escrita, assim como por meio de mala direta aos colegas e clientes cadastrados. Percebam aqui, clientes cadastrados. Você vai poder mandar informações, então, aí de mudança de endereço, qualquer outro tipo de informação, para as pessoas que queiram receber, para os clientes que estejam cadastrados. Então, você não pode ficar comprando, por exemplo, mailing dessas outras empresas e mandar para pessoas que nunca tiveram contato contigo para fazer a propaganda do seu escritório. Tem que ser as pessoas que estejam interessadas em receber esse tipo de publicidade. Menção da condição de advogado, se for o caso, o ramo de atuação em anuários profissionais, nacionais ou estrangeiros. Isso também é permitido, gente. A divulgação das informações objetivas relativas ao advogado ou à sociedade de advogados com modicidade nos meios de comunicação escrita e eletrônica. Então, são informações objetivas, tudo bem? Você pode colocar ali, falar um pouquinho de você, do seu escritório, mas tudo de modo objetivo. Você não pode fazer ali uma redação enorme, falando, se vendendo para o público. E quais são os meios de veiculação, então, dessa publicidade? Como que ela pode ser veiculada? Através da internet, de site, e-mail, enfim, fax, qualquer outro meio de comunicação. Pode mandar carta, etc. A gente sabe que hoje em dia a internet, as redes sociais aí é o meio mais eficaz e mais utilizado pelas pessoas para fazer publicidade, não só de escritório de advocacia, mas de N coisas. Revista, folheto, jornal, boletim, qualquer outro tipo de imprensa escrita, placa de identificação do escritório, papéis de petições, recados e cartas, envelopes e pastas. Isso aqui, sabe, gente, essa parte ali de petição, quando você faz um cabeçalho ali na sua petição, daí diz o nome do escritório, o timbre do escritório, etc. Isso aí é permitido, é um meio de você fazer a publicidade do seu escritório, fazer pasta para o seu estagiário, ir no fórum com a pastinha do escritório, enfim, não tem problema nenhum. Atenção! Pega o seu caderno e anota. As páginas eletrônicas podem fornecer informações a respeito de eventos, conferências e outros conteúdos jurídicos úteis à orientação geral, desde que não contenham informações sobre os clientes e os casos atuados. Então, você pode fazer
artigos, por exemplo, você é uma pessoa que gosta de estudar, gosta de escrever, fazer um artigo acadêmico e colocar no site do seu escritório, quando ele vai ter ali um caráter informacional, ele vai informar a sociedade quanto aos seus direitos, quanto às possibilidades de exercer esse tipo de direito, enfim, não tem problema nenhum. Você não pode chamar a pessoa para o seu escritório. Você pode divulgar eventos, conferências, pode falar que surgiu a lei tal, né? Foi promulgada aí uma lei, foi sancionada uma lei. Não tem problema nenhum. Você pode fazer esse tipo de informação aí para a sociedade em geral, né? Para atingir uma clientela, mas tem que ser tudo de modo discreto. Atenção de novo, anota. Os anúncios do advogado não devem conter fotos, ilustrações, cores, figuras, desenhos, logotipos, fantasia, marcas ou símbolos incompatíveis com a sobriedade da advocacia. Vocês sabem ali que existem, por exemplo, consultório de dentista, e aí tem lá um sorrisão na placa, dizendo, é consultório do Dr. Fulano. A gente não pode fazer esse tipo de publicidade, não pode colocar foto, não pode abraçar os clientes, colocar foto dos advogados lá. Até a gente não vê isso. A gente sabe que é incomum a gente encontrar esse tipo de publicidade. Então, quando aparecer na sua prova que tinha foto dos sócios lá na placa do escritório, etc., você já vai olhar com um pouco de desconfiança, porque é difícil a gente encontrar isso, até porque não é permitido. E aqui a parte mais importante, então, que pode cair na sua prova, é proibido o uso de símbolos oficiais e dos que sejam utilizados pela OAB. Eu não posso colocar no meu cartão a advogada Mariana Moreira Neves e o símbolo da OAB do lado, porque afinal de contas eu sou advogada. Não, eu sou advogada, mas eu não trabalho para a OAB, eu não represento a OAB. Então, eu não posso ter no meu cartão esse timbre da OAB, tudo bem? Atenção, outra vez, anota, não perde as dicas que eu tô te dando aqui. Pega o seu caderno, escreve tudo, passa marca-texto. As famosas malas diretas e os cartões de apresentação só poderão ser fornecidos aos colegas ou clientes que os solicitarem ou autorizarem previamente. Então, mala direta, pode mandar? Pode mandar, mas só para as pessoas que solicitaram, só para aquelas pessoas que querem receber as informações que você tem para prestar. Tudo bem? Então, vamos falar aqui do que é proibido nessa área aí da publicidade, da advocacia. Fazer menção ao cliente e assuntos profissionais e demandas sobre seu patrocínio. Gente, a gente sabe que você não pode expor o seu cliente de forma alguma, mas você pode falar, por exemplo, né, numa entrevista, existem casos que ocorre assim, assim, assado, etc. Mas você não pode falar, eu trabalhei num caso do fulano de tal, na cidade tal, contra o Beltrano, que falava assim, assim. Gente, isso é completamente antiético, não exponha o cliente. Então não pode falar sobre o cliente e assuntos aí que estejam demandados sobre o seu patrocínio, que você esteja atuando como advogado na causa. Fazer referência direta ou indireta a qualquer cargo, função pública ou relação de emprego e patrocínio que tenha exercido. Então, eu não posso me gabar que eu sou uma advogada maravilhosa hoje, porque eu fui estagiária na Defensoria Pública, por exemplo. Tudo bem? Então, ou eu trabalhei na Defensoria, eu era assistente de juiz em algum lugar, por exemplo. Eu não posso ficar fazendo referência, nem que seja de forma indireta, a cargo ou função pública ou privada, relação de emprego, patrocínio que eu tenha exercido. C. Empregar de orações ou expressões persuasivas de autoengrandecimento ou de comparação. Então eu não posso escrever lá no meu cartão Mariana Moreira Neves, a melhor advogada do mundo. Vem aqui que a gente ganha do escritório famosão.
tal. Não pode, tá bom? Então, não pode colocar ali, ó, autoengrandecimento, fazer comparação. Isso aí é proibido. Divulgar valores dos serviços, sua gratuidade ou a forma de pagamento. Gente, por favor, não pode de modo nenhum ter na sua sala de espera, por exemplo, uma tabela de valores, mesmo que seja a tabela da ordem. Não pode ter, tá bom? Divulgar o valor aí dos serviços, gratuidade, né? Se você fizer ali advocacia pro bono, defensoria da ativa, ou a forma de pagamento com seus clientes. Cada cliente tem que ter um atendimento personalizado, individualizado, e aí você trata desse assunto com ele de forma exclusiva. Letra E. Oferecer serviços em relação a casos concretos e qualquer convocação para a postulação de interesses nas vias judiciais ou administrativa. Eu não posso, por exemplo, agora que eu sei que está tendo uma reforma da lei previdenciária, por exemplo, sair oferecendo na televisão ou na rádio os meus serviços para esse tipo específico de caso, para chamar os clientes aí para ingressarem na via judicial ou na via administrativa a partir da minha ajuda. Então, não pode fazer esse tipo de publicidade. Letra F. Veicular exercício da advocacia em conjunto com outra atividade. Esse a gente já falou, várias aulas aí, e também na aula de hoje, quando a gente começou ali a falar de publicidade. Foi a primeira coisa que eu disse. Letra G. Informar sobre as dimensões, qualidades ou estrutura do escritório. Então, eu não posso fazer como se fosse uma imobiliária ali do meu escritório. Um escritório de tantos metros quadrados, envidraçado, lindo, maravilhoso, conta com tantas salas, garagem, copeira, etc. Não pode fazer esse tipo aí de publicidade. Informações errôneas ou enganosas. Então, não posso colocar lá dizendo que o meu escritório é o melhor escritório do mundo, que foi considerado pela revista tal, se for uma inverdade. Mesmo se for verdade, a gente não pode ficar se auto-engrandecendo. Lembram ali da outra letra que eu falei para vocês? Então, não pode conter isso na publicidade do escritório. Então, é completamente vedado também para o advogado prometer resultados ou induzir resultados com dispensa de pagamentos de honorários. Você não pode falar, essa causa é ganha, tenho certeza que a gente vai ganhar, etc. Não é permitido ali ao advogado falar esse tipo de coisa. Ou então, prometer um resultado falando que o cliente nem precisa pagar ele, tá? Essa dispensa de honorários. Mencionar a título acadêmico não reconhecido. Então, eu não posso dizer que eu tenho tal título se for uma mentira ou se esse título não for reconhecido aqui no Brasil. Empregar fotos, ilustrações, marcas ou símbolos incompatíveis com a sobriedade da advocacia. A gente acabou de falar também. Utilizar meios promocionais típicos de atividade mercantil. Então, não posso fazer promoção no meu escritório, não posso colocar as pessoas ali na rua para distribuir panfleto, etc. Tudo isso que tiver um caráter comercial. Não posso fazer propaganda na televisão, na rádio, enfim. Então, aonde que não é permitido veicular a publicidade? A gente estava falando do que era proibido e agora onde não é permitido veicular esse tipo de publicidade moderada que seja. Na rádio e televisão, painéis de propaganda, anúncios luminosos, outdoor ou equivalentes e quaisquer outros meios de publicidade em vias públicas. Cartas circulares e panfletos distribuídos ao público, gente. Lembrem que aqueles clientes que quiserem receber, que te derem uma autorização para você mandar, você pode mandar sim. Oferta de serviço mediante intermediários. Então, tudo isso aí é proibido, não é permitido veicular esse tipo de propaganda para o público.
E as manifestações públicas? Quando que um advogado ele tem que se manifestar de forma pública, vamos pensar assim? Por exemplo, casos penais que envolvem imprensa, etc. Você está defendendo uma pessoa que está ali na imprensa todo minuto, porque supostamente ela cometeu um crime, etc. Vai vir a imprensa falar com você, que é o advogado, que vai estar representando os interesses dessa pessoa, para saber o que a pessoa realmente fez, ou o que o advogado vai falar em defesa dela, etc. Então, não deve responder o advogado com a habitualidade a consulta sobre matéria jurídica por qualquer meio de comunicação, inclusive naqueles disponibilizados por serviços telefônicos ou de informática. Não deve debater a causa sob seu patrocínio ou sob patrocínio de outro advogado, de forma pública. Não deve comportar-se de modo a realizar promoção pessoal. Eu não posso ficar dizendo numa manifestação pública que o fulano foi inocentado porque eu estava advogando para ele, que se as pessoas quiserem, né, também serem inocentadas, que contratem o meu escritório. Tudo isso é muito absurdo, né, quando sou aqui na nossa aula. Então é porque é proibido. Não deve insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Não deve abordar tema de modo a comprometer a dignidade profissional e a instituição que o congrega. Bom, gente, para a gente falar de publicidade da advocacia, para sua prova da ordem, o assunto já foi aí falado, então era isso o recado que eu tinha a dar para vocês. Eu agradeço pela atenção e deixo aqui o meu Facebook e Instagram para vocês mandarem perguntas, curtirem lá, que eu deixo sempre dicas de prova, né, de questão, de várias matérias, não só de ética profissional. Então é aí, Prof. Mariana Moreira Neves, tanto no Face quanto no Instagram, Prof. Mariana Moreira Neves. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.